Ué, mas a imprensa não fala mais nada sobre manipulação de resultados no futebol, sobre o escândalo que lesou aí competições, casas de aposta, sumiu o assunto da pauta, estão abafando. Não é bem assim, gente. Tem investigações rolando, novos nomes ainda não saíram, porque falaram que na terceira etapa da operação ia sair uma lista de nomes assim devastadora. Até agora nada. Mas o que tem de novidade dessa semana é um depoimento do promotor público do Ministério Público de Goiás, o promotor Fernando Sesconeto, a CPI do futebol. Você sabia que está rolando uma CPI da manipulação do futebol nesse momento em Brasília? E no depoimento de ontem, ele trouxe novidades. Tem jogo do Paulistão 2023 lameado por esse negócio. E aí, aquela ideia de que os fraudadores procuravam divisões inferiores ou jogos sem repercussão nacional para fazer esses esquemas, eu acho que isso vai caindo por terra. Porque eles perderam o medo, eles perderam a vergonha, eles perderam a inibição. Não, até no Paulistão, no Gauchão também. Nesse mesmo depoimento ontem, o promotor do Ministério Público falou, no Gauchão 2023. Outra ideia de que, isso parou em 2022, hein? Não teve nada esse ano, não. Teve. E continua tendo, provavelmente. Só que agora de uma forma mais inibida, né? De uma forma mais, talvez, cuidadosa, apesar de eu não acreditar muito na sofisticação, no refino dessas pessoas, porque elas compõem uma gentalha tão baixa e tão limitada que até para fazer os crimes eles são porcos. Isso facilitou o trabalho da polícia. Ainda bem que nem todo criminoso é inteligente. Se todo criminoso fosse um crânio, fosse um gênio, ia ser muito mais complicado o trabalho das autoridades para pegar. Como eles são burros e a burrice é um negócio que está alastrado assim de uma maneira colossal na sociedade. Tem muita burrice, tem muita idiotice por aí. Então, que bom, né? Que bom que eles sejam assim, porque aí fica mais fácil de pegar. Like do vídeo, pra gente entrar nos detalhes desse depoimento ontem, que foi muito importante, do Fernando Sesconeto. Like do vídeo, se inscreve no canal, sininho ativado, 95 mil inscritos. Cara, faltam menos de 5 mil pra gente bater a meta do 100zão. Quem diria que em tão pouco tempo a gente já estivesse tão próximo disso. Agradeço a você por cada like, cada ajuda, cada incentivo, cada inscrição, cada compartilhamento de link. É você que ajuda muito nisso aqui. E cada debate saudável, de alto nível, que a gente trava aqui nos comentários. Tá bom? Meu grupo de Telegram, link na descrição. Quero você lá. A gente vai ter um contato ainda mais próximo. Já tem bastante gente chegando em poucos dias. Vamos começar a acelerar por lá, tá bom? Tô contando com você também no meu Telegram. O link está na descrição do vídeo. Clica ali e vai pra lá, tá bom? Depoimento de ontem sobre a CPI. Nesse momento, nós temos 3 CPIs em andamento em Brasília. Você tem a CPMI do 8 de janeiro. Por que é CPMI? Porque ela é mista. Ela envolve deputados e senadores. Que, obviamente, trata de um episódio grave de ataque à democracia e tudo mais, de extremismo retórico, político e tal. Então, obviamente, ela tem uma repercussão muito grande. Porque ela trata de um incentivo ou de uma falta de empenho do governo anterior de conter extremistas e trata de uma eventual facilitação do governo atual naqueles atos, né? Deixando a coisa rolar. Então, assim, eu acho que vai sair todo mundo chamuscado dessa história e é, obviamente, a CPMI que repercute mais. Tem a CPI do MST, que ela coloca 2 polos antagônicos em confronto, porque ela tem um debate ideológico muito forte sobre ela, então também repercute muito. E fica lá a CPMI da manipulação do futebol meio que escondida, mas ela tem avanços importantes. Pelo menos ontem, o depoimento do promotor do Ministério Público de Goiás, ele foi muito importante ao trazer luz ao seguinte fato. Continua, tá? Não foi só em 2022. Teve jogo no Paulistão 2023 e no Gauchão 2023, jogos nesses campeonatos, nas fases de classificação desses campeonatos, com denúncias de fraude. No depoimento, o promotor, né, ele diz que são jogos específicos e que eles não alteraram tanto o curso do campeonato, o resultado final do campeonato. Mas ele usa o termo, eles são penalmente relevantes. Ou seja, tá bom, não mexeu com o campeão, mas é crime, é grave. E os caras que forem descobertos nisso aqui vão ter que sentir o peso da lei sobre eles. Importante também, ele diz aqui que não há indícios até agora da participação de dirigentes,
e de casas de aposta na manipulação dos resultados. Eu vou voltar a esse ponto. Você aí tem o direito de não gostar das casas de aposta, de não ser simpático a elas, de entender que esse tipo de entretenimento ele pode ser muito custoso para algumas famílias, principalmente para pessoas que não possuem o equilíbrio, a educação financeira, né? Não são estimuladas a um jogo responsável, passam a enxergar isso como um investimento. A gente sabe que isso deve ser tratado como uma diversão, né? É como você que viaja para algum lugar fora do Brasil, que tem cassinos, você vai para um cruzeiro marítimo. Alô, Neymar, será que vai ter no seu aí? Você vai para um cruzeiro marítimo, aí tem lá cassino, roleta, uma brincadeira. Você vai, como diversão, pegar uma parte do dinheiro que você tem para isso, depois de pagar suas contas, depois de cumprir com as suas responsabilidades, as suas obrigações, e você vai se divertir. Só que, infelizmente, tem gente que leva isso até como meio de vida, sem ter preparo, sem ter inteligência, até mesmo emocional, para lidar com isso, e sem ter reservas também para lidar com possíveis perdas. Então, eu entendo que muitas pessoas, por esse motivo e por alguns outros, não sejam simpáticas às casas. Entendo que muita gente desconfie de dirigentes esportivos no Brasil. Pô, o cara sai da iniciativa privada e vai dirigir um clube para não ganhar salário. Pô, será que ele não está metido em um esquema? Você pode desconfiar do que você quiser, como eu sempre digo aqui, suspeitar das coisas, de pessoas, até onde eu sei, não é crime. Agora, a gente ouve uma autoridade, ouve alguém que está investigando o problema a fundo. E esse alguém diz que dirigente nessa história é vítima e casa de aposta ainda mais, não tem nada a ver com essa história até agora, nada, absolutamente nada foi encontrado sobre eles. Caramba, a gente não pode brigar com fatos. Com a verdade não dá para brigar. Você pode não gostar dela, né? Você pode detestar a verdade, você pode ficar irritado com a verdade, mas você não vai mudar a verdade. Não tem como, né? É o que temos até agora, tá? É 31 de maio de 2023. Pode ser que isso mude com o decorrer das investigações, mas é o que temos agora. Ele também explicou ontem toda essa cadeia de organização, do esquema, qual é o papel de cada um. Então você tem lá o investidor, que é o cara que bota a grana, que é o cara que não quer correr o risco natural dessa coisa de apostas, que todo apostador correto, sério e pequenininho, muitas vezes, corre. Saber que pode não dar certo, mas esse investidor ele não quer isso, ele quer a garantia. Então, para garantia, ele tem que fraudar o negócio. Então, esse é o papel do financiador, é o investidor, é o cara que tem bala e quer ganhar esse dinheiro ilicitamente. Tá? É ilicitamente, porque isso é contra a lei, gente. Isso é crime. Aí você tem os apostadores, que aliciavam os atletas em troca de situações na partida. Tá? Então era o cara que combinava o esquema com o jogador, tá? Até mesmo placar de jogo, em último caso. Você tem o intermediador, que é o cara que faz a ponte entre o jogador e o apostador. E o núcleo administrativo, que é o cara que faz o Pix. Então você tem, entendeu? Você tem o núcleo, você tem um cara que tá lá com o computador na mão, com o internet banking aberto, ele faz as operações. Pix pra lá, Pix pra cá. Pix pro jogador, o Pix do lucro, é isso. Então, assim, o negócio era estruturado, por mais que sejam pessoas, como eu já disse, limitadíssimas, pessoas de trato... Bom, basta ver algumas interceptações de conversas aí pra gente ver que tipo de gente é. É uma gente muito rasteira, sabe? É uma gente muito baixa, é uma gente torpe, é uma gente meio ignorante, assim, uma gente horrorosa. Mas eles se estruturaram. Cada um tinha o seu papel definido. Isso aqui é uma organização. Além de qualquer coisa aqui, organização criminosa, formação de quadrilha, é crime grave, importante na legislação brasileira. Então também essas pessoas podem ser incluídas nisso. Elas faziam parte de um esquema mesmo. Não era um negócio isolado. Era esquemão. Era esquemão para acabar com a nossa paixão, que é o futebol, para nos enganar como consumidores, como torcedores, para nos fazer de trouxa e para lesar a casa de aposta. Porque eles fabricavam lucros de milhões. E se você tem apostadores lucrando milhões, você tem casas de aposta
tendo prejuízos de milhões. Porra, é óbvio, o dinheiro sai delas, né? Elas também estão sujeitas ao risco da operação. Mas uma coisa é ter um prejuízo natural. Você coloca um produto no mercado, uma empresa coloca um produto no mercado para vender. Esse produto é um fracasso de vendas, ela tomou prejuízo. Ela correu risco. Uma montadora coloca uma nova linha de automóveis para vender. Não caiu do gosto do pessoal, se ferrou. A Apple lança um iPhone gigante de 20 polegadas. Já desse eu estava vendo um meme aí do cara saindo com a televisão na mão, com o iPhone do futuro. Aí ela lança lá um novo modelo. Não deu certo, não caiu nas graças. Prejuízo. Tira do mercado, recolhe, pega os componentes, usa nas linhas futuras e tal. É a mesma coisa a casa de aposta. Ela foi lá, entrou nesse negócio. Os apostadores se deram bem, se ferrou, mas desde que seja na bola, não manipulado. Aí os caras combinando o resultado para ferrar a casa e botar dinheiro no bolso, você pode não gostar das casas, mas convenhamos que isso não é correto. Isso não é justo. E além de tudo, isso é criminoso. Então o que temos aqui? 2020, se até agora nós tivemos nomes divulgados de episódios anteriores a 2023, e segundo o promotor do Ministério Público ontem na CPI, nós temos em 2023 mais partidas, isso naturalmente significa o quê, gente? Mais nomes virão. Ora, é fácil chegar a essa conclusão. Então, cautela é importante, deixar que as autoridades continuem investigando, a imprensa segue vigilante, deve seguir, pelo menos eu sigo, porque em breve, não tenha dúvida de que novos nomes surgirão, porque essa coisa não parou. E eu lamento dizer que ela não vai parar. Ela vai diminuir por um tempo, mas a gente sabe, eles vão mudando as estratégias, eles vão achando umas novas formas, porque geralmente criminosos assim, eles não abandonam a prática criminosa até serem pegos. Ou eles recuam por um tempo, ou eles buscam outro caminho, precisam dar um pouquinho mais de volta, vai demorar um pouquinho mais, mas geralmente, enquanto não são descobertos, eles não param porque tá no sangue. Tá na maneira como eles veem a vida, tá na maneira como eles enxergam dinheiro. Então fiquemos vigilantes. E tomara que essa CPI do futebol, ela traga frutos, né? Geralmente a CPI, geralmente não, mas muitas vezes a CPI é apenas um palanque midiático, eu não quero usar o termo geralmente para não parecer que eu estou fazendo uma generalização do fato, mas às vezes ela não traz resultados, ela traz muita exposição midiática, muito grito, muita espuma, muito corte para rede social, muito cortezinho para Instagram, TikTok e pouca ação. Então, como a CPI ela tem um poder mesmo de investigar, de oferecer denúncias, que assim seja, de apurar responsáveis, de colher depoimentos. CPI é um instrumento muito poderoso na República, né? Então, na democracia, como é a do Brasil. Então, que assim seja. Que a CPI do futebol, de fato, vá a fundo e você tem pessoas lá ligadas ao futebol, né? Que hoje compõem a CPI. Parlamentares que em algum momento tiveram ligação com o esporte, presidiram clubes, entidades esportivas, estão lá. Então, são pessoas que têm um nível maior de entendimento da matéria do que parlamentares que nunca tiveram atividade do futebol, que produzam frutos. Até porque a CPI custa dinheiro. CPI custa dinheiro pago por nós, para montar aquela estrutura, para você trazer depoentes. Tudo isso custa muito. CPI é um negócio caro, então tem que dar resultado. A gente tem que cobrar não só novos nomes, desdobramentos, prisões e tudo mais, como também resultados da CPI. Porque não pode ser só ralo de dinheiro e exposição midiática para quem quer fazer um bonito para a rede social, não. O que você acha do que virá por aí? Peço o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Boa quarta-feira para todo mundo, juízo e tchau.